Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Lógica de Programação com Unity. Eu sou o Nathan e hoje vamos para a nossa 18ª aula, onde iremos fazer com que o nosso player, ele atire os projéteis que nós fizemos na aula passada. Então, na aula anterior, nós tínhamos feito este projétil, feito com que a movimentação dele para ele atingir então um objeto e destruir. Agora a gente precisa fazer com que o nosso objeto do nosso player, então ele dispare esses projéteis. E para fazer isso, então, nós vamos criar aqui um novo script. Vou clicar então aqui com o direito, vou vir aqui em Create, C# Script. Vou dar um nome para esse script de atirador projétil. Certo, agora eu vou abrir então este código aqui para nós podermos editar ele. Certo, então aqui com o meu código aberto, eu vou começar então a fazer a edição aqui desse script. Isso aqui eu posso fechar. Primeiro eu vou começar aqui no método update. Primeiro eu preciso verificar aqui se o meu player aqui, o jogador, ele no caso apertou um botão do mouse aqui. Eu vou escolher o botão do mouse, no caso o esquerdo. Então eu vou utilizar aqui o nosso método aqui getKeyDown e vou utilizar aqui o keycode dele, né, para nós verificarmos qual botão que foi pressionado. No caso, eu quero o mouse 0, né, que é o botão esquerdo do mouse. Então aqui eu consigo verificar então se o clique aqui do botão esquerdo do mouse foi clicado aqui, né, no mouse. Então eu posso fazer algo então no caso quando esse if aqui for verificado. No caso aqui eu vou criar uma outra função aqui que ele vai chamar. Vou chamar essa função aqui de atirar projétil. E quando for clicado então essa função vai ser chamada. Então vou chamar ela aqui atirar projétil, certo? E então dentro dessa função aqui que nós vamos fazer a lógica aqui para disparar os nossos projéteis. Então primeiro aqui eu vou começar com um método aqui que instancia, né, esse objeto aqui que é o nosso projétil. E esse método ele se chama instantiate. Então com instantiate eu consigo fazer com que criar então cópias do meu objeto aqui, no caso do meu projétil, aqui no tempo da execução do jogo. E assim eu consigo disparar diversos projéteis aqui dentro do jogo. E aqui o que ele vai pedir então para eu poder instanciar esse objeto. Então ele vai pedir então o projétil, a posição e a rotação dele. No caso aqui, para nós fazermos então com que ele instancie esse projétil, eu vou criar aqui uma variável aqui que vai salvar então esse projétil aqui que eu vou fazer o disparo dele. Então vou chamar aqui public game object e esse projétil aqui eu vou chamar ele de projétil prefab, porque um prefab aqui no Unity ele é um pré-fabricável. Então o que é um prefab? No Unity aqui o prefab ele é um objeto reutilizável aqui que a gente permite criar diversas instâncias dele. E com ele também vai ser fácil da gente fazer as modificações nele, caso seja necessário. No caso, se eu modificar um prefab, ele vai modificar vai modificar todos, né, no caso, sem eu precisar modificar cada um individualmente, né? Então, com o prefab que vai facilitar para a gente poder instanciar esses projéteis. Daí, então, além do objeto, né, do prefab que nós criamos aqui, nós precisamos também de uma posição aqui onde vai ser disparado esse projétil. No caso aqui, eu vou criar também uma outra variável que vai ser um transform. E esse transform aqui que vai salvar então a posição que eu quero disparar o meu projétil. No caso, eu vou chamar ela de projétil.spawn. Então esse ponto de spawn aqui é o ponto onde que vai surgir então esse projétil. Então eu posso pegar o meu ponto de spawn, ponto position, porque ele já é um transform, então eu já consigo pegar a posição dele. E também preciso passar a rotação. No caso eu vou pegar também o ponto do spawn e ponto rotation. Então aqui eu passo a posição e a rotação da onde que nós vamos instanciar esse projétil. Então eu vou organizar aqui melhor esse código aqui para ficar melhor a visualização.
deixar dessa forma. Então dessa forma aqui, quando eu clicar com o mouse, eu vou então instanciar esse projétil aqui na posição, na rotação aqui do ponto de spawn. Então agora vamos configurar aqui dentro do Unity essas variáveis que a gente criou. Então aqui no caso, eu criei aqui um script separado, eu posso adicionar esse script aqui diretamente no meu player. Então ele vai ter aqui no meu player um script, vou adicionar ele aqui depois do player. Aqui ele está falando, não pode adicionar projétil porque a classe não foi encontrada. Vamos verificar aqui o que aconteceu. Então ele deu um bug aqui, só precisei reiniciar aqui o meu Visual Studio, minha Unity aqui, que ele voltou ao normal. Agora eu consigo aqui selecionar o meu player, vir aqui no meu script aqui do atirador projétil que a gente criou e adicionar ele aqui no nosso objeto aqui como componente. E agora esse script aqui, atirador projétil, ele tem aqui as nossas variáveis projétil prefab e projétil ponto do spawn. Então vamos criar primeiro aqui o nosso projétil prefab. Para isso eu vou vir aqui em assets, vou criar uma pasta aqui chamada prefabs, e aqui dentro que nós vamos salvar os nossos prefabs. No caso aqui, o prefab que eu quero salvar aqui é o nosso projétil aqui que nós já tínhamos criado aqui na aula passada. Para criar o prefab é muito simples, basta eu selecionar aqui e arrastar aqui, vou arrastar para dentro aqui da pasta prefabs. E aqui, então, ele já criou o meu prefab aqui dentro aqui da minha pasta. Então, veja que ele mudou aqui, então, a cor dele, ele ficou azul. No caso, agora eu posso até apagar ele aqui da minha cena, porque eu já tenho ele salvo aqui nos meus prefabs. Caso eu queira utilizar novamente, basta eu arrastar aqui de prefabs para a minha cena aqui, eu tenho ele novamente. Só que no caso aqui a gente quer que ele instancie aqui, né, através do nosso player. Então, como nós tínhamos feito aqui na lógica aqui do nosso código, nós, quando clicamos com o mouse, vamos até essa função aqui e instanciamos, né, esse objeto aqui, nosso projeto prefab, que nós criamos aqui nossa pasta. Então, para selecioná-lo, basta eu clicar aqui e arrastar aqui ele nesse espaço aqui que a gente criou, certo? Aqui já tem então configurado o meu prefab. Agora basta eu configurar aqui então o ponto do spawn, que é onde que vai ser instanciado este projétil. Então aqui no meu player, então vou clicar com direito e vou criar um objeto aqui para nós visualizarmos aqui o ponto onde vai ser instanciado esse projeto. Então eu vou adicionar aqui um cubo e aqui eu vou então arrastar esse cubo que eu criei aqui para frente e vou alterar aqui o tamanho dele no meu scale. Então vou modificar aqui o tamanho dele e vou posicionar aqui onde que eu vou querer instanciar então aquele projeto. Então vou instanciar mais ou menos aqui. Pode ser aqui mesmo. A gente pode configurar aqui da maneira que a gente achar melhor. Eu posso também utilizar aqui as configurações aqui do transform, certo? Vou movimentar a câmera aqui para a gente ver melhor. E assim então eu tenho uma posição. Só que aqui, lembrando aqui que quando a gente cria o cubo, ele vem com esse collider aqui. Então, para não interferir esse collider, eu vou remover ele aqui do meu objeto. Então aqui eu decidi então que aqui vai ser o ponto onde eu vou spawnar aqui o meu projeto. Então eu posso até renomear ele aqui. Então ponto spawn projétil, para a gente poder identificar aqui qual objeto que nós selecionamos. E agora aqui no player eu vou pegar e arrastar esse ponto de spawn aqui no meu objeto, aqui no meu script aqui, que está que é um componente, né, que está aqui no nosso objeto player. Então aqui já tem então o nosso projeto prefab e o nosso ponto de spawn. Agora basta a gente testar então para ver se deu certo. Vou executar então aqui no play. E agora eu vou clicar aqui no mouse. Então veja que agora eu já consigo clicar aqui e disparar os meus projéteis. Tanto que se eu acertar aqui o meu inimigo também, eu já consigo destruir ele também. Mas nós temos um problema aqui na lógica aqui do nosso código, que é, se eu ficar clicando aqui infinitamente aqui com o meu mouse, eu posso disparar aqui o meu
os meus projéteis sem um intervalo, né? Então, por exemplo, se eu criasse um macro, por exemplo, aqui no meu mouse, eu ia disparar aqui um monte de projéteis aqui, e talvez, dependendo aí do seu jogo, isso não seja muito interessante. Então, eu preciso adicionar aqui um intervalo entre os disparos, né? Para que eu não consiga ficar disparando aqui os meus projéteis infinitamente, eu preciso adicionar um tempo, né? Intervalo em que esses projéteis aqui não vai ser disparado até eu permitir que um próximo disparo ele seja feito. Então, para isso, eu vou criar aqui algumas variáveis que eu vou fazer o controle aqui do nosso tempo aqui do nosso projeto. Então, eu vou criar aqui uma variável aqui pública que vai ser o delay aqui do nosso disparo, que vai ser o tempo, né, entre cada disparo. Então, eu vou chamar ela de delay disparo. Vou adicionar um tempo aqui de 0.5 segundos, então. E vou criar outra variável aqui de controle. Vou deixar ela como private, né, que eu não vou precisar acessar ela de fora da minha classe. Vou chamar ela de tempo do próximo disparo. Aqui que eu vou salvar, então, esse tempo, que eu vou poder disparar aqui o meu projeto. E aqui na minha função, então, eu vou fazer a verificação. Para fazer essa verificação, eu vou utilizar aqui o recurso aqui do Unity, que é esse time.time. Esse time.time, ele então é uma variável aqui dentro do Unity, que a gente vai utilizar para controlar o tempo aqui que foi decorrido aqui dentro do jogo. Então, essa variável retorna quanto de tempo aqui já foi, que já se passou aqui, né, dentro do nosso jogo. E, então, ela fica salvo nessa variável aqui, que ela é atualizada a cada quadro do jogo. Então, com ela eu posso verificar, então, que se o tempo aqui do meu jogo, se ele já passou, né, o tempo do meu tempo para o próximo disparo. Então, tempo para o próximo disparo, vou fazer essa verificação, que se o tempo já passou, para eu poder fazer esse disparo aqui do meu projeto aqui, que eu instanciei. Então, eu vou utilizar aqui as chaves, né, para toda essa execução aqui ficar dentro do nosso if. E depois que ele faz, então, essa verificação, ele faz o disparo. Então, eu preciso adicionar o meu tempo aqui, o delay aqui, que nós também configuramos aqui nesta variável. Então, para isso, eu vou fazer com que o tempo para o próximo disparo ele seja adicionado com o tempo, né, que já se decorreu, mais o tempo do delay, né? Então, eu vou adicionar aqui o delay do disparo. Então, eu só vou conseguir disparar quando esse tempo aqui do próximo disparo for atingido. Daí, então, que eu vou conseguir disparar. Então, vou salvar aqui e executar agora meu código. Vamos ver se vai dar certo. Então, agora eu consigo disparar, mas veja que agora tem um intervalo entre os disparos. Mesmo se eu ficar clicando aqui muito rapidamente aqui com o meu mouse, eu não vou conseguir disparar diversos projéteis. Eu preciso que meu código ele precisa esperar aquele tempo, né, que eu configurei aqui, no caso de 0.5 segundos. E eu posso alterar, né, esse delay aqui conforme eu achar o necessário. Posso deixar mais lento, como posso deixar mais rápido. Mas lembrando aqui que eu estou no modo play, então aqui não vai ser salvo, aqui eu só vou conseguir testar. O definitivo eu preciso sair do modo play aqui e configurar então aqui esse tempo, por exemplo, 1 segundo, e então voltar aqui para o modo play e testar novamente. Então agora ele fica aqui com um delay de 1 segundo aqui cada disparo, e eu consigo atingir aqui o meu inimigo também dentro aqui do meu jogo. Então, agora nós já estamos conseguindo fazer o disparo aqui com o nosso player. Na próxima aula, então, nós vamos aprender a fazer uma rotação aqui do nosso player, para nós podermos fazer, então, como se fosse uma mira aqui, né? Onde o nosso player ele vai apontar aqui na direção do nosso mouse. Mas vamos fazer isso, então, na próxima aula. Por essa aula, então, foi isso. Muito obrigado aí a você que assistiu. Não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar aí os seus comentários e ativar as notificações. É isso então, obrigado aí e até a próxima.